Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Juliane Fronze, ela veio de Blumenau, especialmente para estar aqui hoje com a gente e contar um pouco da história dela de superação. Ela foi diagnosticada com 6 meses só de vida, gente. Hoje ela está aqui para contar isso para nós. Eu tenho certeza que vai inspirar muito você ou alguém que você conhece que possa estar passando pela mesma situação que ela passou. Fiquem com a gente até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Boa noite, Ju. Obrigada por ter aceito esse convite, por vir aqui contar essa tua história tão maravilhosa, né? Tão inspiradora. Estar aqui numa terça-feira. Vamos ver, né? Eu falo que às vezes a gente tem que se inspirar. Eu pedi hoje durante o dia inspiração para falar as coisas certas, que tem até uma frase que eu sempre usei a minha vida inteira, mas assim, sabe quando a gente usa e não sabe quando que isso vai ser aplicado? Eu dizia nas minhas orações que eu queria motivar as pessoas, que eu queria conseguir inspirar e deixar as pessoas melhor no ambiente quando eu chegasse, ou, né, a questão energética e tudo mais. Daí, a minha história, a long time. Eu acho que a gente conversou já nos bastidores, né, sobre comportamento e tudo mais. Então, assim, fui criada numa família meio disfuncional, né? Então, tem o pai biológico, tem o padrasto, tem o irmão mais velho. Então, a gente cresceu numa família, a gente até brinca, assim, que de todos os irmãos, principalmente da parte da minha mãe, né? Os primos foram sempre comparados. Então, eu, como sou a prima mais velha, eu sempre tive que ser meio corretinha, porque senão eu era comparada com os outros, tipo, tá dando um mau exemplo. Você cresceu nesse padrão, assim, né? De comparação. E eu acho que isso é muito ruim. Só que eu fui ter a percepção disso quando eu troquei de profissão, que eu fiz primeiro contabilidade, daí não combinava com a minha personalidade, depois eu fui fazer pedagogia, quando eu estava na gestação. Daí o Lourenço nasceu, eu tirei 7 meses de licença maternidade e eu não me via trabalhando com contabilidade. Porque eu estava tão estressada, eu estava tão bicho ruim, que eu estava fazendo inimigos no processo. Então, eu era boa no executar o trabalho, mas de relacionamento estava escrevendo aquele livro, ruim. Como Fazer Inimigos. Isso. Isso, exatamente isso. Como fazer inimigos Ou a arte da guerra. E chatear pessoas. Isso, exatamente. Daí chegou num ponto, assim, depois que eu fui mãe, que eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. Então eu tinha que recalcular a rota, porque do jeito que estava não dava. Então eu fiz pedagogia, né, nesse processo, fiz estágio, gostei muito, me apaixonei muito pela área da educação. E conforme eu fui fazendo a graduação de pedagogia, eu fui descobrindo que as literaturas que eu sempre gostei e sempre li eram da área comportamental e da área pedagógica. Daí eu falei, não, então eu tô há anos fazendo essa graduação antes de realmente chegar nela. E para mim foi muito fácil esse período, porque daí eu lembro que eu estagiava, meu filho tinha 6, 7 meses ali, começou a ir na escolinha no berçário. O meu estágio era numa sala de berçário com 15 crianças. Então eu fui percebendo que eu até que era uma mãe tranquila, perto do que as outras mães eram. E comecei a ter aquela comparação de como é que era o meu bebê, como é que eram as famílias, comecei a ter um outro olhar. Daí eu resolvi, depois de um tempo, né, que eu continuava meio estressada, meio fora do eixo, vamos dizer assim, fazer terapia. E nessa terapia, que durou pouco, eu fiquei 4 meses em terapia, me dei alta, porque não façam isso, quem está escutando, né? Cada caso é um caso, mas assim, quando eu entendi como é que eu funcionava e o porquê que eu tinha chegado naquele momento ali de me sentir tão mal, tão desconfigurada, eu comecei a fazer as pequenas atitudes no dia a dia, assim, o que eu consegui enxergar no outro que eu queria mudar em mim. Então, em silêncio, eu ia mudando. Aí, aquela coisa, né? Vai pedir paciência, acha que do nada vai acordar uma pessoa paciente. Não, vem um monte de perrengue no processo pra gente desenvolver a paciência. Então, eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu pedia e no que estava acontecendo no meu dia a dia. Então, eu fui, assim, eu aprendo muito rápido. Então, no processo, eu fui descobrindo isso também. Eu até tinha falado antes nos bastidores, quando eu cresci, a gente só sabia que existia pessoas emocionais e racionais, né? Daí, o meu irmão, ele é um racional bem introspecto, bem nerd,
E daí, de criança, como a gente tinha essa comparação, eu comprei que eu era emocional. Mas daí, depois que eu fui estudar comportamento, daí fui em várias áreas, né? Eu descobri que eu sou racional. E daí, pra mim, foi uma surpresa e uma chateação também. Porque na hora que eu soube, eu falei, não, isso aí tá errado. Aí, o que uma pessoa racional faz? Fui lá pesquisar todos os podcasts, ler os livros do autor, fazer comparação de conteúdo. Daí eu falei, não, sou um racional para fazer um negócio desse. Então, eu comecei a ter essa percepção. Daí, nesse processo de entender como é que eu funciono, eu descobri que eu precisava de novidades, que são coisas que a minha característica de personalidade gosta. Eu tenho dificuldade com rotinas, com horários rígidos, com prazo, com pressão nesse sentido, porque isso atrapalha a minha criatividade. Então, como eu sou mais aberta, mais criativa, para mim, trabalhar com pedagogia e com criança, mesmo que a gente tenha um planejamento, cada dia é um dia com criança. Né? Sim. Daí, quando eu percebi essa característica principal minha, eu comecei a prestar atenção também aonde eu me colocava e o que eu fazia, que às vezes era uma autopressão. Então, tem uma frase que eu digo muito assim, aqui nunca é uma coisa só. Tanto eu já usei essa frase quando eu chegar, né, nesse processo da doença ali e tudo mais, mas eu acho que o de antes também, o adoecer também não foi uma coisa só. Então foram mágoas guardadas, foram escolhas erradas, foi aquela coisa que acho que acaba acontecendo com muita gente, tentar achar um culpado, sempre achar que é o externo e não o interno. Então eu tive que reconstruir a minha casa, né? Falta de perdão, muitas vezes, né? Tinha muita coisa, tinha muito lixo emocional dentro de mim. Daí, quando eu passei nesse processo da terapia, ele começou a resgatar, assim, a figura do pai, a figura da mãe. E eu lembro que cada vez que eu saía de lá, eu saía braba. Falava, cara, eu vim aqui por X motivo. E por que ele tá mexendo nessas coisas que nem tem problema ali? Mas eu não enxergava. Mas, assim, ele foi trabalhando várias áreas. Daí, eu comecei a enxergar, assim, ó, comportamentos adquiridos. Às vezes, a gente faz escolhas. Então, por exemplo, contabilidade foi uma escolha... Porque os meus pais vieram de trabalhos que não são limpinhos e de ar-condicionado, né? Ele é eletricista autônomo e a minha mãe é diarista. Então, eu ouvi a infância inteira, o meu sonho é que tu trabalhasse no escritório, com roupa social, no ar-condicionado, numa coisa limpinha. Então, quando eu escolhi contabilidade, não foi por aptidão. Foi meio que assim, seria o ideal. Então, como eu quero ser aceita no clã familiar, eu escolhi isso aqui. E daí depois, né, com essa troca de profissão, que foi no momento certo, eu acho que antes eu não ia ter maturidade, talvez, para lidar com crianças e tudo mais. Então, eu tive um aprendizado muito grande trabalhando em escola, tendo essa troca com outros professores, né, enfim. E eu comecei a fazer esportes. Finalmente, eu comecei a fazer alguma coisa por mim. Porque, assim, a minha área de saúde, eu também deixava de lado. Sempre estava preocupada com os outros, porque me coloquei nesse papel de que eu tinha que cuidar dos outros. Estar disponível para os outros. E eu achava que seria egoísta eu fazer alguma coisa por mim. Mas como é que a gente vai cuidar do outro se a gente está aos pedaços? Tu não tem como dar alguma coisa bom para o outro se tu não tem para ti. Quando eu entendi isso, eu falei, não, então agora vou fazer um esporte. Comprei uma bicicleta, comecei a pedalar igual a louca. E daí era assim, todo final de semana, às 5 horas da manhã, a gente se reunia em grupo e fazia pedais assim de 80 quilômetros, 90, 100. E isso durou, foi de fevereiro até... E teu marido acompanhava? Não, ele em casa. Daí a minha prima me convidou. Então, nesse processo, eu fui fazendo amizades com vários ciclistas. A gente montou um grupo, a gente fazia rota e a gente que gerenciava o negócio. Entendi. Até a gente tinha feito um Instagram, que depois, no meu processo de tratamento, a gente matou aquele Instagram porque não tinha atualização dele. Porque daí, meio que... É como se eu fosse o coração do grupo na época. Né? A minha prima continuou agora, porque daí o sonho dela era ter um grupo só com mulheres. Mas eu achava que tinha que ser um grupo misto. Então, naquela época, eu era a cabeça daquele grupo. E de fevereiro até julho, eu pedalei muitos quilômetros. E daí, um dia, eu fazia drenagem linfática. A Rúbia passou a mão na minha panturrilha e senti uma bolinha. Eu falei, cara, não mexe aí porque dói. E eu achava que era o excesso de atividade física. Daí, ela disse pra mim, faz repouso, porque se tiver estourado algum músculo, alguma coisa assim, com repouso vai parar de doer.
E daí foi o que eu fiz. Eu fiz 15 dias de repouso, o negócio só crescia. Daí eu fazia hidroginástica, corria na piscina e tal, e o negócio incomodava e eu ignorava. Aí elas lá na natação falaram pra mim, Ju, e se isso for trombose? Porque a minha panturrilha estava rígida e o caroço estava lá. Daí eu fiz uma biópsia, e quando veio o resultado da biópsia, eu lembro que o médico recém tinha aberto, porque atrasou um pouco. Daí, quando eu e meu esposo chegamos, ele falou assim, senta aqui. Pra mim, quando fala senta aqui... O negócio é sério. E daí já mandou buscar água. Ih! Daí eu falei, não, isso é bem sério. Eu falei pro meu esposo, senta, amor. Mas, tipo, era pra eu sentar, mas eu disse pra ele sentar. Aí eu lembro que a gente ficou em pé e o médico ficou esperando quem que ia sentar. Eu falei, Gê, senta, porque ele é mais emocional que eu. Então eu pensei, seja lá o que for falar. E isso eu fui falar só depois, externar para as pessoas que a vida inteira eu tive a sensação de que eu ia ter câncer em algum momento. Mentira. Sim, porque meu pai biológico teve câncer de pele. E eu lembro que quando eu vi a imagem dele ter que reconstruir o nariz e tudo mais, eu acho que aquilo ali me impressionou tanto que eu ficava pensando, em algum momento eu vou ter câncer. Eu achava, sou branquinha, não saía no sol, tinha toda uma neurose. Eu pensava, eu vou ter algum câncer. E daí chegou, né? Chegou o momento. Só que a sensação pra mim foi de alívio. Porque era mais ou menos assim, eu tô no lugar certo, tá, beleza, isso é um câncer. E eu lembro que eu falei pro médico exatamente isso. Tá, é um câncer. E o que eu faço com isso? E agora? Vou fazer químio? Vou fazer... né? O que eu faço com isso? Porque era na panturrilha, né? E daí ele disse que era pra eu fazer repouso. E eu não podia fazer nenhum tipo de atividade física, porque eles tinham medo que o câncer fosse soltar uma célula, se espalhar pelo corpo, dar metástase e tal. Só que no decorrer do processo, eu não tinha essa percepção da seriedade que era para eles aquilo ali. Daí veio, depois de uns 20 dias, o laudo, que era um osteosarcoma, que é um sarcoma de alto grau, é 1% dos casos de câncer. E dentro do 1%, eu sou 5%. Então, assim, extremamente raro. Mas eu não sabia. Até aí, pra mim, tava tudo bem, porque eu não sou a pessoa que recorre à internet, porque eu acho que às vezes até uma dor de dente e o Google te diz que vai morrer. E daí eu pensava, não vou pesquisar nada. Vou, tipo assim, deixa a vida me levar um dia de cada vez. E o meu lema sempre foi isso, viver um dia de cada vez. Porque o amanhã a gente realmente não sabe. O que eu tenho é o hoje. Então, o meu tratamento, ele foi todo baseado nisso. Eu vivia um diazinho, não tinha aquela ansiedade de... tem tantas químios pela frente, ou o que vai ser amanhã, ou vai ter que fazer cirurgia ou não. A única coisa que eu pesquisei, o pior cenário, né, se a pessoa não morrer, era amputação de membros. Então, eu fui pesquisar prótese para ver se eu ia poder correr com meu filho, ir pra praia, molhar, andar de bicicleta. Eu fui pesquisar que tipo de órtese e prótese existem, né, para se ele falasse para mim que eu tinha que amputar um membro. Daí eu comecei a químio na sequência, então em julho eu brinco, né? O último pedal que eu fiz foi no dia 9 de julho, no dia 8 foi meu aniversário. E no dia 9 eu fui pedalar com aquela panturrilha estourando, assim, porque eu sentia dor no pedal e ignorei. Daí em agosto veio o laudo, em setembro eu comecei a químio. Então o previsto eram 6 químios inicial e a cirurgia. Daí eu fiz 4 químios. E ele disse pra mim que como estava estabilizado, porque todo mês a gente ia fazendo exames, me sugeriu se eu queria fazer a cirurgia. Eu tava louca para fazer a cirurgia. Falava, já tira esse negócio daí. Daí surgiu que eu teria que tirar um músculo da panturrilha. Então, assim, para quem não morreu, não perdeu a perna, tirar um músculo era nada. Eu falei, depois eu vejo o que acontece. Se eu vou mancar, se não vou, como é que vai ser, né? Daí ele marcou a cirurgia para dia 19 de dezembro. E eu lembro que foi bem polêmico, assim, porque as pessoas, elas se apegam muito a datas e ficavam, né? Ju, e se tu não ganhar alta antes do Natal? E se tu passar o Natal no hospital? Daí eu lembro que eu fui bem fria. Eu falei, gente, se eu morrer, não vai ter Natal comigo. Vocês estão entendendo? É um Natal. E a ideia era que eu ia ficar uns 10 dias no hospital, ia passar do Natal, com certeza, mas no Ano Novo eu estaria em casa. E eu ganhei alta antes. Então, em 4 dias eu ganhei alta. Porque o Dr. Wagner, que fez a cirurgia, porque eu tive o da oncologia com a químio e tive esse que acompanha esse processo, né? Isso tudo lá em Blumenau? Tudo em Blumenau. Ele disse pra mim que ele não sabe o que eu fiz, mas que eu fiz certo.
E eles tinham preparado, depois da cirurgia, fisioterapia e psicólogo. Porque acharam que eu ia ficar deprimida e que eu ia ter problemas de locomoção. E eu lembro que no dia da cirurgia, a cirurgia foi de manhã, 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde eu, saiu todo o ruim do sistema. E daí eu perguntei pra ele, quando que eu vou poder ficar em pé? Daí ele disse pra mim, se tu quiser ficar em pé agora, tu pode. Daí veio ele de um lado, meu esposo do outro, pra eu me apoiar e eu fiquei paradinha assim. Daí eu pensei, cara, não tô sentindo nada. Tipo assim, não bambeou, não, eu senti uma queimação porque foi aberto. Uhum. Mas daí eu pensei, tá, e quando que eu posso caminhar? Daí ele disse, é só botar a botinha ortopédica, tu pode caminhar. Só que ele não especificou quanto era essa caminhada. E eu lembro que eu tomava bastante água para ter desculpa de ter que ir no banheiro, mas assim, tinha 2 macas uma do lado da outra e tinha uma senhora comigo, né? E o banheiro era 4 passos da minha maca. Eu ia no banheiro, eu aproveitava que eu estava em pé, porque eu não queria ficar inchada. Eu andava o quarto andar inteirinho do Hospital Santa Isabel. Então, eu fui os comentários do hospital, e eu só descobri isso depois, porque tinham médicos que vinham me visitar no meu quarto, porque eles queriam saber quem era o paciente de câncer, que estava andando, tinha feito cirurgia naquele dia de manhã, andando no hospital inteiro. Só que como eu vejo o dia de hoje, vejo as coisas com muita leveza, eu não percebia, assim, a gravidade do negócio. Por que eu era tão única, tão ímpar nesse processo, né? Daí eu lembro que um dia teve um médico que me parou e ele perguntou assim, tu estás bem? Daí eu falei, tô. Porque eu tinha visto uma porta aberta e a porta dava para fora do hospital e eu fui lá na rampa porque eu queria ver como é que tava o dia, como é que tava o ambiente aí fora. E daí eu lembro que quando eu ganhei alta, ele disse para mim, eu tinha pensado em fisioterapia para ti, mas tu mostrou que não vai precisar. Então eu fui para casa, eu mesma comecei a me exercitar aos pouquinhos, assim, então peguei um banquinho que eu tenho em casa, daí fazia, um passinho de banco para sentir o joelho, porque o meu músculo ficou muito, no geral, assim, né? Como eu fiquei uns 8 meses parada, e a questão da químio também, que consome muito, eu fiquei muito fraca muscularmente. Posso dizer que agora eu estou me recuperando, né? E depois daí desse processo, eu lembro que em janeiro, quando eu fui na consulta de 1 mês, ele disse para mim, parabéns. Daí eu pensando, a cirurgia foi um sucesso. Eu falei, não, parabéns para ti. Ele, não, tu tinha 6 meses de vida e tu entrou no 7º. Daí eu lembro que eu dei aquela tremida na base, assim. Daí eu pensei, cara, 6 meses de vida. Aí sabe quando veio um filminho, assim, daí eu pensei, é por isso que fazia aquela expressão. Por isso que quando eu dizia, não, tá tudo tranquilo e tal, tava tudo feliz. Eu passei por psicólogos porque eles diziam que eu tava em negação. Mas porque eu realmente não me apeguei à parte ruim do processo. Porque eu acho, até hoje em dia eu falo para as pessoas, né? Eu tinha muito medo, receio, assim, de conversar com pessoas doentes. Porque como eu sou muito espontânea, eu tinha medo de ser inadequada e acabar assim, tipo... tu fica jogando essa felicidade na nossa cara e eu tô passando por um problema. Então, eu não conversava. Aí, normalmente, se alguém ficasse doente, eu, sei lá, ignorava, não ia visitar e fugia, se pudesse, né? Fugia da dor dessa... Então, para mim, esse processo, ele me trouxe essa maturidade também. Porque daí os casos de câncer que a gente teve na família, apesar de que o meu médico agora, se ele assistisse em algum momento, ele vai saber que todas as vezes que ele me perguntou, eu falei, não temos casos de câncer na família, porque eu não acredito que seja genético. Eu não acredito que tu possa condenar um filho a ter câncer porque tu teve câncer. Né? Eu acho que o que a gente planta na nossa mente, que foi a minha ideia, um dia eu vou ter um câncer, talvez até eu criei esse câncer. Né? Então, eu sei que tem outros fatores também que influenciam a questão da alimentação, né? Maus hábitos, sedentarismo, isso tudo vai influenciar, a gente sabe. Então, da mesma maneira que a gente consegue adoecer um corpo, a gente consegue salvar um corpo. Então, tudo que eu podia fazer por mim, eu fiz todos os dias. Eu falei para as pessoas orarem por mim. Então, tinha, assim, muita roda de oração em tudo quanto é canto. Até o meu cunhado, ele tem familiares em Minas. Lá, eles fizeram roda de oração. Então, eu falava assim, oração nunca é demais. Pode fazer porque tu está me mandando boas energias. E é isso que eu preciso agora. Da mesma maneira que todos os dias eu fazia oração por mim, imaginava as minhas células com saúde, me imaginava saudável. Teve alimentos que, por intuição, eu percebi que eu não deveria comer. Depois eu descobri que realmente não deveria, porque geram açúcar. E o câncer se alimenta de açúcar. Então, todas as receitinhas dos antigos, assim, se falavam para mim, come
o brócolis só no vapor com mostarda moída. Comi uma manga por dia. Comi. Porque eu acho que tudo que tu bota de alimento saudável para dentro, tu vai se fortalecer de alguma maneira. Então, às vezes, até aquele efeito placebo, assim, ó, de a gente tanto acreditar que o negócio vira verdade, que eu pensei, em nenhum momento eu imaginei que eu morreria disso. Porque eu até falei para as pessoas nesse período, assim, já que não podia praticar esportes, eu continuei, faço parte de um clube de leitura, continuei indo presencial, ia de máscara e tal, mas eu falei que as pequenas coisas que levam a gente a ter sanidade mental, a gente tem que manter. Então, assim, quais são as pequenas alegrias? Com quem que eu queria estar? Então, os momentos que eu estava mais fraca, eu ficava quietinha em casa. Daí, quando deu a fortalecida, daí eu ia encontrar as amigas, ia conversar, porque eu acho que essa troca de energia também mantém a pessoa com saúde. E eu percebo, assim, que as pessoas que ficam doentes e acabam ficando deprimidas e tal, é porque normalmente elas se colocam, ou os familiares, naquela questão de isolamento. Não, porque tu tá fragilizado, porque tua imunidade não tá boa, mas tem como ter qualidade de vida nesse processo. Então, eu fui, né, desenvolvendo o meu. Teve coisas que eu fiz que as pessoas falaram, não, tu tem problema. Porque eu lembro que depois que eu fiz a cirurgia, meu filho de férias, a cirurgia foi em dezembro, eu peguei o carro quando eu fui liberada para dirigir e eu fui com ele em Dayal, num lugar onde tem uma cachoeira. Eu não botei a minha perna na água, mas assim, ó, porque eu queria me divertir e respirar com ele. Tipo, era uma celebração de que está dando tudo certo. Então, eu acho que isso também me fortaleceu nesse caminho. E daí veio o depois, né? Tinha mais 6 químios pela frente. E assim, ó, quem escuta isso acha que foi um século atrás, né? Mas não, em maio do ano passado, eu ainda era uma pessoa careca, que a última químio foi em fevereiro do ano passado. Então, assim, essa história, a minha cirurgia em dezembro vai fazer 2 anos. Então, é muito recente. E daí um processo que era para ser, enfim, trágico, porque eu digo que o câncer ainda, para muita gente, é um diagnóstico de morte, que as pessoas se colocam. Mas, assim, a medicina evoluiu muito. Então, eu acho que quando a gente confia e a gente faz... Eu sempre julguei muito quem tem a fé cega, assim, tipo, vou orar, ficar aqui sentado esperando. Não, ora faz a tua parte. Então, eu usei os recursos que eu tinha, assim, ó, fiz passo de tratamento também, né? Foi um dos primeiros recursos. Fiz alinhamento, então a questão de fazer o reiki, alinhar os chakras, ver como é que tá a energia. Criei playlist de música para me manter alto astral. Então, assim, porque quando a gente tá meio deprê, o que a gente faz? Vai escutar aquelas músicas que deixam a gente pior ainda. Então, eu fiz uma playlist com o nome de otimista. Eu fiz outra só com música gospel. Eu fiz uma música só, tipo assim, de festa, para dar bem aquela energizada, assim. Dependendo de como estava o meu dia, era a playlist que eu escolhia para botar de manhã. Para me manter alto astral. Porque eu acho que as pessoas que estão ao redor, elas refletem muito o que o paciente está passando. Então, assim, se eu me vitimizasse e mostrasse que estava sendo muito difícil, tinha caído alguns ao meu redor. E eu não demonstrei isso. Tinha dias que estava difícil. Faço ideia. Não vou negar, mas assim, ó, até a questão de tomar remédio, por exemplo, para enjoo, eu não tomei. Porque daí eu percebi que se eu tomasse muita água e tomasse água gelada, ajudava a diminuir o enjoo. Porque como tem muita... A químio, ela ajuda, mas ela é um veneno também para o organismo. Então, como que eu vou filtrar isso? Água. Se eu tomava 2 litros, eu passei a tomar 3, passei a tomar 4, para filtrar toda essa sujeira do meu organismo. E depois daí da cirurgia, tinha mais 6 químios programadas. Eu fiz mais 2. Então, em fevereiro, ganhei alta ano passado das químios. E eu lembro que para mim... Tu não precisou fazer as 6? Não, daí eles reduziram para 2. E eu lembro bem da frase. Ele me chamou na sala, daí ele falou assim, Ju, a gente avaliou aqui, tem uma outra junta médica, tem 3 juntas médicas, uma no Rio Grande do Sul e 2 em Blumenau, estudando o meu caso, né, e acompanhando todos os exames que eu continuo fazendo. Porque para eles não acharam uma explicação científica para o mistério que aconteceu. E o Dr. Wagner, ele fala, não sei o que tu fez, mas tu fez bem certo. Porque tem determinadas coisas que não tem como a gente explicar. E
Depois disso, daí fiz as 2 químios. Quando ele me liberou, eu lembro que eu fiquei meio chocada, assim, porque o meu mental tinha programado que a sofrência ia até no mês não sei das quantas. E daí, quando ele falou aquilo, eu falei, é sério, né? Tu não vai daqui a pouco dizer que tem mais uma, mais 2, porque daí o meu coração não aguenta. Porque assim, a minha mente tinha programado, ó, até lá em junho, julho, tu ainda vai estar passando por isso. E fui para casa faceira, lógico, né? Porque a minha aplicação de químio era de segunda a sexta. Então foi uma químio bem pesada, eu ficava todos os dias de manhã lá. Uma das coisas que eu mais tinha medo era de colocar o catéter. Então assim, hoje eu falo para as pessoas que o catéter é uma bênção, porque as veias realmente ficam muito finas. Então assim, é difícil para o paciente. Eu tenho uma amiga que agora está passando, ela tem um diagnóstico de câncer, ela fez 2 químios agora. E ela tá com muito medo do catéter. Eu falei, pra mim, o catéter eu guardei, que ele me deu depois que ele tirou. Foi a parte mais tranquila. Porque daí eu ia lá, furava ali, ficava conectada a semana toda. E se não fosse o catéter, eu ia ter que furar a veia 5 vezes na semana. Se achasse a veia. E no final, até pra fazer o exame de sangue, a veia tava ralinha. Então, assim, tem as dificuldades do processo, né? Mas também tem muita coisa legal. Que assim, o melhor banho da vida é um banho quando a gente tá careca, que tu sente a água escorrer, para se arrumar extremamente rápido. Então, assim, tem beleza. Eu lembro que antes do meu cabelo, que daí passei pelo processo também da queda do cabelo, né? Na primeira químio já, quando eu ia começar a segunda, começou a cair. E foi o momento que eu me senti mais doente. Porque daí eu ia no banheiro, não dava para coçar o cabelo que saía tufo. E eu comecei a literalmente puxar para ver, né, o que ia acontecer. E eu tinha conversado já em casa e falado, ó, quando isso começar, eu vou raspar o cabelo em casa. E seja o que Deus quiser. Então, quando eu soube que eu ia fazer a químio, o meu cabelo era bem comprido. E ele era liso. Dessa cor, mais liso. Daí eu cortei um corte bem radical, assim, bem baixinho atrás, com um franjão na frente, para as pessoas não estranharem tanto. E porque daí eu doei o cabelo ainda antes da químio. Porque daí eu pensei, alguém vai usar esse cabelo. Daí eu lembro que eu ganhei muitos lenços. Então, eu brinquei muito com os penteados com lenço, porque eu acho que a gente tem que achar a beleza do momento. Então, assim, tinha lenço combinando com a roupa, fazia flor, fazia trança. Teve um dia uma criança me chamou e achou que era Elsa, porque eu tava de vestido azul e com um negocinho que parecia uma trança. Então, assim, brinquei durante uns 2 meses com lenço, até que eu decidi, eu comecei a passar calor. E eu falei, eu não vou mais usar. Só pra ver o que acontece. O primeiro dia que eu saí na rua, eu saí no nervoso. E teve muita gente que achou que era estilo. Que eu raspava o cabelo por estilo. Porque eles falavam, Ju, tu não tem cara de doente. Porque era exatamente essa mensagem que eu queria passar, assim, ó. Sou saudável. Eu não sou definida pelo aquele momento. Eu acho que às vezes as pessoas se definem por rótulos. Então, assim, eu estou com câncer. Cara, tu não é o câncer. Você está passando num momento específico, mas vai passar. É só um momento. Tu é outra coisa. Tu é amiga, tu é mãe, tu é... Enfim, eu era muitas outras coisas. E eu queria manter essas coisas vivas, se caso, né? Não é que eu pensasse nisso. Mas se eu morresse, para que as pessoas tivessem essa lembrança boa. E não aquela lembrança do final, assim, ai, tadinha, sofreu tanto. Porque daí, para tirar essa imagem da finaleira, é muito pior. E eu tenho um filho. Então, assim, o que eu queria passar para ele? Eu lembro que a primeira vez que eu fui buscar ele... E ele sabia de tudo? Sim, desde o princípio. Desde o momento. Vocês 3, você, o seu marido e seu filho, só não sabiam dos 6 meses de vida, né? Não, só isso não. Só o médico ele guardou para ele. E eu bem, lembro... Né? Eu Glória lembro... a Deus que ele guardou para ele. Não sei qual teria sido a minha reação. Eu acho que daí tu fica com um peso... Porque assim, ninguém... Na Terra, pode colocar um prazo. Mas é isso aí, Ju. E sabe, não assim, tem como tu mensurar isso. Deus sabia também que até o quanto, né, você suportaria ou não. Então, foi uma providência divina se ele não ter falado, sabe? Nada foge do controle dele, né? E ele é bom o tempo todo. Tudo tem propósito. Tudo. Essa questão de propósito, ontem eu até andei conversando no clube de leitura, estamos lendo um livro sobre o ego, e daí a gente chegou no assunto do propósito. Daí eu falei, gente, a vida inteira, eu acho que a gente pensa que o propósito é um negócio assim, grandioso. Exatamente.
Mas teve uma pessoa que me falou uns meses antes desse processo aí com o câncer, que um dos maiores propósitos é quando uma mulher se propõe a ser mãe. Eu acho também. Porque é uma obra, tipo assim, todos os dias tu tem que ser. E foi o que eu fez a caixinha se abrir, que todos os dias eu tinha que me melhorar como pessoa, porque eu influencio ele mesmo que eu não fale nada. Exatamente. Ele copia tudo que eu faço. Ele é assim, ó, eu miniatura no jeito de ser. Ele se motiva com as coisas que eu faço. E no início, quando eu estava desconfigurada, ele era um bebê que chorava muito. E eu percebi, conforme eu fui melhorando, eu fui passando segurança, eu melhorei minha comunicação. Então, assim, às vezes a gente olha para uma criança, daí foi onde eu tive esse confronto também como pedagoga, né? Muitos pais falam, porque essa criança está mal criada, ou porque eu não sei mais o que fazer com ele, ou porque ele não aprende, ele não tem interesse. Mas, assim, como é que é essa dinâmica familiar? Então, eu tive muito confronto disso. O quanto eu sou um eixo forte dentro de casa e quanto eu consigo estragar a minha casa, se eu quiser. Então, eu passei o período de que eu estava estragando, mas, assim, deu aquele start e eu falei, não, pera, não dá. Assim, não dá. Não quero repetir padrões e não quero ser essa pessoa. Então, hoje, assim, o meu lar é um lar saudável. A gente conversa. O meu filho, eu converso tudo com ele. Então, nesse período, ele estava ainda no Jardim 3, né? Que é o último ano ali da educação infantil. E eu lembro que ele contou daí para os amigos. Eu avisei o grupo de mães. Eu falei, falem com as crianças de vocês, porque o Lorenzo vai saber, eu estou com câncer, vou passar por um tratamento. Expliquem, cada mãe explique do seu jeito. E teve mães que não explicaram. E quando eu cheguei a primeira vez para buscar ele, eu fui careca mesmo. Vamos, né? Todo mundo já sabe, não vamos esconder. Porque eu acho pior quando a gente tenta esconder. Porque também é um confronto, assim, com... É um momento que eu acho que a gente começa a perceber o que é essencial. Então, assim, esse cabelo é emprestado, a maquiagem, ela vai sair com água, essa roupa pode ser trocada. Então, assim, o que tu tem de essência? É isso que fica. Então, isso eu pensava muito. Aí eu falei, não, eu vou encarar isso para motivar as pessoas a parar de se esconder. E eu lembro que teve pessoas estranhas que me abordaram no shopping para me parabenizar por eu estar, assim, tipo, livre, fazendo tratamento, para perguntar como é que estava, para falar que, né, teve uma mulher, uma vez estava na fila, ela estava orando, e quando eu virei, era uma pessoa que eu conhecia. Então, teve vários momentos, assim, que eu falo, uma atitude que era sair sem o lenço, parar de me esconder, como eu motivei outras pessoas. E eu fui na escolinha, daí buscar meu filho sem lenço, e ele soltou um grito lá no meio da sala. Eu falei pra vocês que minha mãe tá careca. Porque pra ele tava tão, assim, ó, feliz de que eu estava bem estando careca. Porque antes de eu raspar o cabelo, teve um dia ele meio choroso. Ele disse, mãe, mas como é que será que vai ser? Eu falei, eu só tenho medo que a minha cabeça seja torta, né? Daí eu disse pra ele, parecia um ovinho de codorna, bem branquinho e redondinho. E eu conversei daí com as crianças. As profs deixaram eu sentada, eu sentei, eu parecia um pet, porque eles querem passar a mão no cabelo, ver como é que pet. E quando eu tava crescendo, a mesma coisa. Tia Ju, posso passar a mão no teu cabelo? Então, pra mim, foi um momento gostoso também de trazer informação. Porque eu, trabalhando na área de educação, eu acho que falta muito diálogo nas famílias. Cada vez mais, eu acho que a questão da tecnologia facilita, mas a gente fica preguiçoso e conversa, né, através dos aparelhos, manda áudio. Ou não conversa. Ninguém mais liga, né? Às vezes as pessoas acham que sabem do outro pelo que ela posta nas redes sociais. Não pergunta de verdade, assim, como é que você está? Como é que estão as coisas? Eu vejo assim, Ju, como é importante hoje, cada vez mais raro nas famílias, né? Mas como é importante a família, pai, mãe, filhos, né? Que eu digo, ter todos os dias isso, mas ter uma hora, pelo menos, um momento, né, do dia, de uma refeição juntos à mesa. Porque é olho no olho, é bem isso. Como que você tá? Como foi o seu dia? Como você tá se sentindo? Sabe? Como é assim, ó, disfuncional, como é prejudicial, principalmente para os filhos, eles fazerem o prato e irem para o quarto. Ou permitir os eletrônicos à mesa.
Qualquer coisa que roube esse tempo, né, do partilhar da vida um do outro ali em família. A gente teve essas conversas, porque o meu marido é da área, né, da tecnologia. Então, para ele é muito comum estar no computador, estar no celular. E eu sempre fui meio radical, assim, sou contra. Mas, assim, não pode ser nem 8, nem 800, né? Eu acho que tem que achar o equilíbrio do negócio. Só que aí a gente foi conversando quando o Lourenço já era bebê, como é que a gente ia fazer com isso? Com quanto tempo a gente ia deixar, se ia deixar assistir, se ia brincar de joguinhos, se não ia e tal. Mas todas as vezes que a gente sai para jantar, ou ele leva um livro. Quando ele era menor, ele levava um saquinho com Lego. Então a gente já cansou, assim, ó, de ver as outras crianças no celular. E teve uma vez que a gente foi passar férias na Bahia. E daí todo dia era no mesmo restaurante, então tu encontrava as mesmas famílias, né? Daí as crianças no celular, quando a gente chegava, as crianças começavam a olhar para nossa mesa, porque eles queriam brincar. Porque a gente levou pecinha de madeira, carrinho, e botava na mesa, ia conversando, ia comendo, ia brincando, tudo ao mesmo tempo, porque as crianças não brincam, porque não tem ninguém que brinque com elas. Então, assim, tô no tédio, me dá um negócio aqui, vou ficar olhando, é meio que um silenciar fácil, hoje em dia. Então, a gente preza muito, tem vezes que a gente... Né, durante a semana é muito corrido, então eu tenho esse momento de qualidade com o Lourenço, que eu fico com ele de manhã em casa e à tarde eu levo ele na escola. Então a gente tem muitos momentos assim. Mas aí final de semana a gente sai juntos, então tem também as nossas refeições e tal, livre de eletrônicos, que eu acho muito necessário. Então acho que a configuração de cada família tem que achar um meio de como é que tu vai fazer essa conexão e o que é importante. E é o que você falou, e a mãe, ela é peça fundamental nisso, né? Porque a gente precisa ser intencional nisso, né? De preparar um alimento gostoso, que sabe que o filho gosta, que o marido gosta, e realmente, intencionalmente, promover esse momento. E ele tem que ser diário, precisa ser um hábito da família. Porque senão os pais vão perder para o mundo, os filhos. Lógico. E é interessante porque... Se você não é intencional, alguém vai ser com teu filho, né? Se você não inculcar ele, alguém vai inculcar. E a gente percebe muita diferença, assim, ó, quando vem crianças na nossa casa ou quando o Lourenço vai na casa de alguém. Então, eu lembro que uma vez ele foi convidado para dormir na casa de um amigo, né? E era para levar às 8 na casa do amigo. Beleza, eu levei 8 horas da noite... Daí eu pensei, vão ficar brincando e tal, vão dormir meia-noite, 1h da manhã. Às 9 eles foram colocados na cama para dormir. O meu filho estava tão indignado no outro dia. Ele dizia, mãe, da onde já se viu, me convidaram realmente para dormir? Se eu soubesse, eu não tinha ido. Porque ele imaginando, porque é o que a gente faz em casa. Se eu recebo alguém para dormir na nossa casa, a gente não tem horário. A gente vai, tipo assim, vai observar o cansaço. Mas, assim, eu quero que eles se divirtam, eu quero que seja um momento, né, especial. E daí ele teve esse choque de realidade. Então, a gente já teve situações, assim, bem positivas, de, né, dinâmica com outras famílias. E teve coisas, assim, que ele voltou e ele falou, mãe, mas na casa do fulano não é assim que funciona. Porque lá tem essa questão de sentar separado, comer assistindo TV ou não, ou comer na mesa só as crianças, depois os adultos. Então, cada família tem uma dinâmica. Uma dinâmica, sim. Eu fui descobrir isso depois de adulta, né? Porque como eu não saía muito quando era criança, a gente tinha... Bom, a participação era com os próprios familiares, porque no morro onde eu fui criada, cada terreno do lado é de um tio. Então, assim, as brincadeiras eram entre primos, e se tu visitava, o parente estava ali do ladinho, né? Então, quando eu me tornei adolescente, que eu comecei a ter esse confronto cultural com outras famílias. Então, eu falava, gente, lá em casa não é assim. Pô, a minha amiga faz, eu não faço. E em algum momento isso vai acontecer. Então, eu tinha muito critério, assim, ó, da mãe que eu não queria ser, das coisas que eu não queria fazer, do tipo de família que eu não queria. Então, assim, para lutar com isso, é todo dia. É mudança todo dia. Tem um livro que eu gosto, que é o Arrume a Sua Cama. E ele fala justamente das pequenas coisas. Porque, na verdade, as pessoas ficam, quando a gente volta para a questão do propósito,
durante muitos anos eu pensava que o propósito tinha que ser um troço grandioso, assim. Mas não, meu propósito talvez seja agora contar a minha história, meu propósito, né, talvez seja influenciar pessoas a lerem, porque eu faço muito isso. Trabalhei com clube de leitura infantil e durante até o tratamento, e a gente conversou muito sobre questão de morte, de doença, porque não se fala sobre isso. As pessoas têm medo de falar da morte, mas é a única certeza que a gente tem. Exatamente. Em algum momento, nasceu, vai morrer. Em algum momento. Mas a gente só imagina, assim, que vai ser lá no fim da vida, depois de ter construído todo, né? E às vezes não, vai ser novo. Então, eu acho que, né, o que fica, assim, que as pessoas deveriam pensar mais no que elas estão plantando hoje. Como é que tá sendo hoje? O que ficou pendente? Tu arrumou confusão com alguém, tu não perdoou, né? Ou tu tá devendo de pedir perdão para alguém? O que aconteceu no hoje? Porque senão o amanhã ele não vai ser muito bom, se o plantio de hoje não estiver legal. E são as pequenas mudanças. Então, até o clube de leitura, ele me fortalece bastante nisso, porque a gente tem pessoas de todas as idades. E daí, desde 2019, eu participo. Então, para mim, é muito legal, porque eu vejo que alguns vínculos eu comecei a ter esse confronto de geração. De pensar assim, olha, isso daqui é da, sei lá, de 2 décadas atrás. E imaginar que o meu filho vai no clube de leitura e ele está conhecendo esse choque cultural e essas outras culturas e essas outras faixas etárias através da literatura. Porque no fim a gente leva o livro, mas a gente acaba contando alguma coisa da história do personagem com o que a gente vivenciou, o que a gente acha que foi certo, o que foi errado, o que podia mudar. E ele não perde nenhum. A gente até brinca que ele é o mascote, porque teve 2 vezes que ele foi porque eu não tinha com quem deixar ele, que meu esposo estava em viagem a trabalho. E daí eu pensei, poxa, não quero perder o clube. Daí eu falei, vamos com a mãe, tu fica sentadinho lá do meu lado, tu come um negocinho gostoso e tal. Se tiver chato, a gente vai embora. E agora ele pede pra ir. Aí a gente tem o desafio literário, que normalmente é uma... Enfim, uma charada, assim, né? Daí, por exemplo, esse do mês passou agora, era algum livro que tivesse na capa a palavra morte, morto, ou matar, enfim, né? As variáveis. E daí ele achou uma história infantil que tinha uma plaquinha, tava escrito assim, você vai morrer de rir. E daí foi o livro que ele levou para debater. Então, a gente tem, por exemplo, no próximo vai ser sobre segredo. Então, na capa tem que ter a palavra segredo. E daí cada um leva um livro que achar interessante sobre isso. Então, a gente tem uma vastidão de debates, porque daí a pessoa apresenta o livro dela e a gente acaba, bom, levando para vários aspectos da vida, né? As conversas. E daí, nesse processo pós-câncer aí, enfim, né? Eu comecei a fazer aula de defesa pessoal. Então, comecei a fazer Krav Maga, né? Também em Blumenau. E eu fui porque a minha prima que anda de bike comigo, ela tinha muito medo de sair de madrugada. E daí, assim, sabe quando veio? Teve uma vez que aconteceu, a gente riu muito. Ela disse, Ju, a gente tem que atravessar a rua. Deu por quê? Tá vendo ali, ó, tem um homem abaixado atrás do poste, era um saco de lixo. Ai, meu Deus. Porque o medo dela das coisas... Faz ela ver coisas. Via coisas onde não tinha. E daí ela foi fazer, daí eu falei, não, eu sou parceira, vou lá ver como é que é. Hoje em dia eu sou apaixonada por defesa pessoal. Eu acho que todo mundo deveria fazer, e principalmente as mulheres, né? Eu influencio muito. A gente teve um aulão agora recente que foi só para as mulheres, já que a gente está no Outubro Rosa, enfim, para ensinar coisas básicas, assim, como sair de um puxão de cabelo, de um agarre de pulso, por exemplo. Se tu tá na parede, como é que tu vai sair? Então, vários movimentos que são simples para fazer, mas que a gente não aprende, que deveria ter na escola ou em algum outro espaço esse ensinamento. E daí eu acabei, né? Tô fazendo desde janeiro. Fui graduando, já tô na faixa verde agora. E continuo almejando, sim, continuar. Porque eu acho que também esse processo, depois ali de ter tirado o músculo, eu tinha muito medo de ficar fracota e não conseguir, por exemplo, correr se precisasse. Daí eu pensava, no fim das contas, eu fui para acompanhar minha prima, mas quando eu comecei a fazer a aula, eu pensava, será que eu vou conseguir dar esse chute? Será que o meu corpo vai corresponder a isso? E é muito interessante que a maior parte dos bloqueios está na nossa mente, é a gente que se limita. Eu consigo fazer tudo que todos os alunos com todos os músculos fazem.
Então, pra mim, assim, ó, teve vezes que eu chorei na aula, tive dificuldade, sim. Daí o mestre falava assim pra mim, ele vinha do meu lado e ele dizia, o bloqueio tá na tua cabeça. Daí eu falava, miserável, não tá na minha panturrilha. E depois, né, eu fui entendendo que realmente, assim, a gente se limita. E a gente se limita o tempo todo. Porque às vezes a gente tá se comparando com pessoas erradas, a gente não sabe o histórico da pessoa, ou o que ela sacrifica para ter chegado, né, em tal lugar. Então, hoje eu treino de segunda a sábado. Só não treino domingo porque não tem. E eu cuido de vários pilares, assim. Eu acho que o sucesso da vida, seja o propósito de pequenas e grandes coisas, é tu cuidar da mente, do corpo, do espírito. Daí vai de, né, enfim, qual for a religião da pessoa. Porque eu digo que a gente nunca tá desamparado. Então, assim, independente da religião, tu sempre vai ter alguém para te apoiar. Pode ser que seja espiritualmente, pode ser que seja fisicamente, mas a gente nunca tá desamparado. Então, durante todo o meu processo, assim, toda a minha história, se eu for olhar agora, se cada pessoa que ouvir esse podcast for pensar nisso, sempre que a gente tem uma dificuldade, aparece alguém aleatório para te ajudar. Vai aparecer assim, ó, já teve vezes, né, que às vezes a gente pensa, eu tô sem trabalho e tal, mas assim, tu tá buscando por teimosia alguma coisa específica, ou tu se permite, tipo, acessar outros caminhos? Então, eu tenho vários momentos, até a minha chegada aqui no podcast é mais ou menos assim, porque eu botei na minha mente que eu não vou perder oportunidades. Porque eu acho que às vezes a gente não entende, né, por que conheci tal pessoa, ou por que eu fui convidada para tal coisa, pensando de maneira saudável, tá? Não vamos achar que, vou em qualquer lugar. Sim, sim. Mas, porque às vezes a gente não vai entender, mas tem um propósito por trás. E daí, hoje em dia, quando eu falo da palavra propósito, pode ser que eu não tenha entendido ainda. Porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber. Mas estou no processo, assim, o que surge que eu acho que, isso aqui pode beneficiar. Aí volta lá a minha frase lá no início, que eu queria impactar positivamente as pessoas. Então, já teve pessoas que me disseram, tu devia escrever um livro. Daí eu penso, eu vou escrever pra quê, né? Tipo, quem vai ler minha história? Daí, nesses dias, eu tive uma ideia interessante, porque eu tenho uma amiga que passou pelo câncer antes da gente se conhecer. Há 2 anos atrás, a gente foi na Bienal do Livro de São Paulo. E eu lembro que a gente conversou muito sobre o processo dela e tal. E eu estava com câncer e não sabia. E não sabia. Porque daí tinha aquela bolinha me incomodando, a panturrilha. E daí eu falei pra ela, amiga, o que tu acha de tu escrever a tua parte da história? A gente escreve o momento que a gente se encontrou. Daí a gente conta da nossa amizade. E depois eu conto a minha história, porque foram cânceres bem diferentes. E agora a gente tem uma outra amiga que também é do clube, que tá com outro câncer. E também está passando o processo dela. Daí eu fiquei pensando, quando ela veio me contar, eu fui, acho que uma das primeiras pessoas a saber, assim. Ela disse, tem um amigo nosso em comum, não vou dizer nomes, mas ele falou assim, conta pra Ju que ela vai ser a única pessoa que não vai ficar com dó de ti, porque ela já passou por isso também. E daí eu senti aquele peso, ao mesmo tempo de, como é que eu vou lidar com isso? Eu tô sendo referência de auxílio pra alguém, mas tipo, se a pessoa veio até mim, eu vou aguentar. Né? Daí, claro, eu fui pra casa, chorei, fiquei imaginando, daí pesquisei, porque quando é com o outro, é muito interessante que tem pessoas que sentem muito quando é pra si, né? Todo um dramalhão e tal. E eu sinto mais quando não tá no meu controle. Então, eu senti muito mais a notícia do dela do que quando foi comigo. Que era mais ou menos assim, eu sei o que meu corpo tá sentindo, eu sei o que eu tô passando, e agora não. Daí eu olho pra ela e pergunto, amiga, você tá bem? Ai, tô cansada. É o que ela mais me diz. Eu falo, não, cansaço faz parte do processo. Então, a gente conversa bastante, aí dei dicas de alimentação, várias orientações que eu fui recebendo, que eu acho que a gente tinha que usar mais, igual os antigos, a oralidade. Quando a gente conversa muito, vem muita coisa boa, né? Então, foi legal, está sendo legal para mim ter essa partilha de falar também, né, sobre saúde, sobre doença, enfim. E tive esse momento, quando eu estava lá fazendo químio, que eu percebi que tinha muito paciente que era teimoso, que eu digo, se a gente estivesse acertando, a gente não ficava doente. Porque se a gente teve que frear a vida de alguma maneira, é porque tem alguma coisa errada nesse processo. Alguma coisa a gente tem que olhar com carinho, tem que mudar. E quem não queria mudar e estava temando, eram pacientes que estavam ali 1 ano, 2. E daí teve um senhor que eu até falei para ele, eu disse, homem do céu, para de ser teimoso. Fala, né, recalcula a rota,
para de teimar. Ele fez uma cirurgia de câncer, tanto no pescoço quanto na língua, e ele foi proibido de comer coisas sólidas. Ele foi comer feijoada. Engasgou, foi pro hospital, deu um monte de coisa. E daí eu falo, por que a gente é tão teimoso de querer fazer as coisas do nosso jeito? E daí eu acho que quando a gente passa por uma doença assim que a morte bate na nossa porta, a gente começa a ver realmente o que é essencial. Então eu tinha, acho que muita dificuldade antes de eu, em vários momentos da minha vida, eu entrei no Matrix, assim, do deixa a vida me levar e é isso. Que eu trabalhei em excesso, que eu não cuidei de mim, que eu não olhei pra dentro, ou que eu não cuidei do meu espiritual. Então, assim, era só materialista, quero conquistar coisas, quero fazer coisas, quero comprar. Tem lugar pra tudo isso, mas a gente sempre tem que estar olhando pro pilar. Tipo assim, tem alguma coisa que tá em excesso, então, opa, dá uma respirada, porque em algum momento tu vai ter que fazer uma pausa. Ou vai ser daí, porque tem um monte de doença com nome chique, né? Então, vai ser porque a pessoa deu uma surtada, teve um estresse, teve um problema no coração. Isso tudo é resultado de ter sido desregrado ao longo da vida. Então, esses últimos 2 anos, assim, me trouxeram muito essa clareza. Do que realmente vale a pena estar investindo tempo. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, quando as pessoas falam, tempo é dinheiro, eu não estou preocupada com dinheiro. Estou preocupada mais assim, tá aí esse tempo, esse trabalho que eu estou fazendo, ele vale? Ele tem valor eterno. Exato. Então eu me peguei muito no checkmate de algumas coisas assim. Aí teve coisas que eu ressignifiquei, teve pessoas que eu me afastei, teve outras que chegaram depois desse processo. Sem dúvida. Então é bem legal porque até no Krav Maga eles são cristãos e eu não tinha esse negócio de, eu vou abrir aqui a Bíblia para ler um negocinho, vamos, né? Esse contato maior. Então, quando eu vi alguns outros podcasts, eu falei, olha, eles falam tanto, né, dessa vida com Cristo e tal, de oração. É um caminho que eu estou aprendendo, né? Porque vim de várias vertentes. Já tentei ser testemunho de Jeová, já fiz a pregação, vi que não dava certo. Já fui em culto evangélico na adolescência, fui criada na igreja católica, então eu dei uma passeada em vários lugares, né? Mas assim, eu nunca foi uma coisa que tipo, poxa, eu preciso disso aqui. Eu quero achar o tal do propósito, eu quero inspirar pessoas, mas assim, a gente sabe que a inspiração para te ser uma pessoa de bem não vem só da gente. Porque a gente tem mais exemplo mundano ruim do que bom, né? Então, achar esse equilíbrio no dia a dia é difícil, mas é essencial. Ô Ju, mas eu entendo esse conflito, assim, sabe? Do espiritual com a religião. Vamos colocar assim, eu entendo esse conflito, né? Mas assim, como é que eu diria pra você? Jesus é tão lindo, é tão diferente disso tudo, sabe? Que se a gente for pensar assim, ele veio, ele se despiu da sua glória, né? O Filho unigênito de Deus se despiu da sua glória. Se fez homem entre nós. Ele era judeu. Ele veio como judeu, né? Que religião que ele pregou? O amor. Se ele fosse pregar alguma religião, seria o judaísmo. Porque ele era judeu, né? Sim. Então, seria o judaísmo. Mas não foi sobre isso. E por isso que eu tive muita dificuldade ao longo da vida de achar um caminho em relação à fé. Porque a gente acha que Maria é católica e Jesus é crente, né? Não tem essa ideia? Não, assim, não tem essa... E é muito difícil, porque daí quando tu, né, cresce em famílias que não têm, assim, que não fazem uma oração, que não agradecem, então coisas que eu fui adquirindo depois desse período mais tenso, assim, da minha vida, eu fiz um caderno de gratidão. Aí eu pesquisei algumas coisas científicas, né, não vou citar nomes, enfim, mas assim, se pesquisar na internet, acha que eles fizeram estudos com pessoas que praticavam a gratidão e quem não fazia. E que as pessoas que têm gratidão e realmente agradecem, elas têm mais aberturas cerebrais, mais conexões do que quem não faz. E se eu te disser que isso tudo tem na Bíblia? Então, como eu não li ela inteira... É incrível, Ju.
tudo isso tem lá, incrível, Emma de uma forma assim, incrível mesmo. Né? Como que Deus nos criou e criou um manual. E ali tem assim, ó, conselhos, digamos assim, caminhos para tudo. Financeiro, de relacionamento, com o dinheiro, tudo. Tudo que Sim. você imaginar tem ali. Eu tô me desenvolvendo ainda nessa parte. É incrível. Eu me vejo, assim, muito em você, porque eu fui essa pessoa que procurei isso em vários lugares, assim, sabe? É porque daí era uma época que eu procurava no externo. Uhum. E às vezes a resposta tá dentro. Então, Sim. assim, o conflito que eu tinha com muitas coisas, teve um período que eu sentia muita raiva. Uhum. E nesses dias, né, essa raiva veio me bater na minha porta. Daí eu falei, não, querida, tu não faz mais parte desse organismo. Porque daí eu lembrei o quanto eu tinha raiva. Raiva das coisas, raivas de pessoas, raiva do trabalho. E a gente fica tentando achar um... Mas era raiva de estar disfuncional por dentro e, tipo, como é que eu vou lidar com isso? Então, quando... Teve até um livro que uma vez o meu esposo me deu, quando a gente mal tinha começado a namorar, que era O Poder da Paciência. Aí tu queria rachar o livro na cabeça dele. Não, assim, eu li. Mas eu li como se fosse... Eu até brinco que às vezes eu leio distanciando o conteúdo de mim. Uhum. Daí teve um dia que ele ganhou num sorteio, porque assim, eu gosto de ler, mas ele ganha as coisas. Amar pode dar certo. E daí nesse livro falava que o amor é uma escolha diária. Ele disse assim, é difícil. Hoje em dia eu consigo, por exemplo, quem não foi legal comigo, fazer uma oração, enfim, agradecer pela vida da pessoa. E às vezes eu digo que a pessoa siga o caminho dela, que a gente não fique se esbarrando, pelo menos para não gerar mais atrito, né? Ou que assim, se tem alguma coisa que eu tenho que mudar em mim, que eu consiga enxergar. E antigamente eu não fazia isso. Tipo, pra quê? Não, vamos dar uma boiada aqui, fazer uma briga mesmo e vendo o que dá. Que daí vem a questão da imaturidade, a questão do ego, tem várias coisas envolvidas, né? Que a gente quer mostrar que sabe, quer vencer. E no fim das contas, quando a gente começa a saber alguma coisa, a gente começa a aprender a ficar meio quieto. Tipo, a gente não confronta. Porque às vezes a gente está enxergando alguma coisa que o outro não tá e não vai adiantar explicar naquele momento. É como a caverna de Platão, né? Sim. Tem coisa que não tem como explicar. Então teve vários... Só tem como viver, né? É. O meu convite é esse, né? Que eu acho que todo mundo tinha que experimentar isso, né? Não sei se é para todos. Eu acredito que é. Né? Mas, enfim, a pessoa tem que querer isso, mas é ele que põe em nós o querer realizar, então, mas, não sei, um desejo de experimentar Cristo. E de estudar ele, assim, sabe? A pessoa dele, porque é apaixonante. É muito apaixonante. E é de forma que não cabe na mente da gente. É um amor que o mundo não conhece. Aham. Mas porque quando a gente entende a paternidade, o Ju, é aí que a gente é curado. Quando você entende que você é filha amada de um Deus Altíssimo. Então, quando a gente entende isso, assim, verdadeiramente, assim, que você sente, não, eu sou filha amada, porque muitas vezes os nossos relacionamentos principalmente com o pai, né, que não foram bons relacionamentos, é muito normal, muito comum, isso é até neurológico, a gente transcender isso para Deus. Então tem muita gente que é revoltado com Deus. Sim. Porque não teve esse relacionamento com o pai. Só que não tem nada a ver, né? Teve uma fase da vida que eu tinha muita dificuldade quando falava que a mulher é submissa ao homem, o homem é a cabeça do lar. Eu falava, para, né? Por quê? Porque eu olhava pro meu pai biológico, daí eu falava, não é possível. Imagina se a minha mãe fosse submissa a ele, que lasqueira. Mas, logicamente, que se tu for olhar todo o contexto, se ele seguir todo o protocolo que tem que seguir, ele vai ser uma pessoa boa. Então, naturalmente, ele vai proteger a família que tem. Então, a mulher consegue ficar no papel que é dela. E daí, assim, aos poucos eu fui entendendo isso. Mas, durante muitos anos, eu fui uma semi-feminista revoltada, de não entender esse papel do feminino. Eu ainda brinco que às vezes eu tenho dificuldade, né?
de resgatar meu eu feminino, porque às vezes eu sou meio tratora, assim, né? Quero fazer acontecer. Mas hoje em dia eu tenho um olhar diferenciado já. Até por causa do Carlos, que é o mestre ali do Krav Maga, que eu vejo que ele me ensinou sem querer e sem ficar pondo palavras, essa questão do respeito. Então a gente vê entre a gente ali, ele diz que para ele, a escola é uma família, né? A nossa escola ali do Krav Maga. E eu sinto isso hoje. Porque eu saio de casa, eu tô lá, o meu filho tá lá, ele treina comigo, ele brinca com as outras crianças quando eu estou treinando, a gente se sente seguro, a gente se apoia. Já teve vezes que eu cheguei lá chateada, e daí assim, ganhei aquele abraço, ganhei aquela palavra. Tem algumas pessoas lá que treinam com a gente, que são pastor. Aí teve um dia, porque eu não saio perguntando assim, quem você é, de onde você veio. Sim. Daí ele viu que eu tava chateada, ele falou assim, ô Ju, eu posso te dar um abraço e orar por ti? Falei, pode. Meu Deus do céu, choradeira. Daí depois limpa as lágrimas, vai lá, treina e sai melhor do que quando chegou. Então, assim, é um ambiente que, sem querer, ali eu fui aprendendo questões cristãs, questões de amor, de respeito, que eu fiquei há muito tempo cavando e tentando achar em algum lugar, escrito em algum livro, mas eu estava procurando no livro certo. Exatamente. Eu também fui essa pessoa que procurei em vários lugares, li 1 milhão de livros. Eu continuo lendo, né? Mas... Não, eu também, mas hoje mais direcionados, assim. Mas eu também, 1 milhão de livros, fui me dedicar a essa questão emocional, né? Mas hoje eu entendo que a maturidade espiritual, ela vem de uma maturidade emocional. É muito importante isso. Nós somos trinos, né? Corpo, Sim. alma e espírito, como o João falou. Então, é de suma importância um equilíbrio entre essas três dimensões, né? Mas, assim, olha, o meu desafio, assim, para você, é que você estude a figura de Jesus. Sim. Porque é muito apaixonante. E quando ele encontra a gente, Ju, nada fica como antes. Nada, nada, nada. Ele faz tudo novo. Com certeza. Eu tive uma experiência... E isso não tem nada a ver com religião. Eu amo a igreja, porque é uma família. Assim como você está falando do Krav Maga, eu sinto na igreja essa segurança, essa família, esses irmãos, essa comunhão com os irmãos. É o corpo de Cristo, ele é o cabeça, né? Eu amo isso. Mas não é sobre religião. Não é. Eu tive uma experiência quando eu fui tirar o catéter que dava a sensação que eu tinha morrido. E foi anestesia local. Mas eu fiquei assim, ó, tão em outra dimensão. Eu acho que foi... Aí tem quem diga fisicamente, foi adrenalina do processo, foi tu tá finalizando um ciclo e tal. Mas teve vários momentos misteriosos, assim, que aconteceram ao longo do meu tratamento, que eu falo, se tentar verbalizar, tu não consegue achar palavra. E daí, assim, dependendo da palavra que tu usar, vão achar que essa pessoa tá com problema, né? Mas eu sei que uma das coisas que eu pedi muito no início, eu falava, poxa vida, Deus, vamos combinar, né? Eu era uma pessoa tão ruim antes. Agora que eu acertei os trilhos, tu vai me mandar pro além. Como se eu tivesse direito de escolher alguma coisa. Mas eu falava assim, ó, se eu tiver no caminho certo, me deixa aqui para eu continuar traçando, né, um caminho certo. Porque daí eu sentia que assim, pô, agora que eu tô no auge, que tá tudo certo, que tá tudo legal, daí veio esse trem. Justamente porque tinham detalhes que eu hoje entendo, e alguns talvez não ainda, que tinha que acertar. Que tinha que passar. E daí esse cabelo encaixado eu ganhei de presente pós, né, sarcoma. Então, eu acho que é uma experiência... A pessoa não precisa, né, quem escutar assim vai achar que só tem uma experiência com Deus ou com a espiritualidade, enfim, quando tu quase morre. Não. Porque eu vejo que teve muita gente que se transformou no processo e teve gente que não conseguiu aceitar que eu não morri. Porque a pessoa me enterrou em vida. Então, eu tive muito até brinquei, né? Parece que a gente vira um guru quando tá passando um negócio assim. Tu começa a enxergar coisas que antes não enxergava. Daí, como é precioso, assim, ó, que eu percebo que
eu não perco mais tempo com coisas que antes eu tentava achar explicação ou ficar discutindo, ou vamos ter razão. Não. Às vezes é melhor ficar em silêncio, né? Aí eu digo, tem uma frase que eu digo, confia no processo. Aí quem é materialista vai, né, pensar de uma forma, mas assim, quem tem a espiritualidade desenvolvida vai entender o que eu quero dizer. Mas assim, confia no processo, nem tudo a gente vai saber a resposta. Então foi isso que eu aprendi muito mais forte, assim, nesses últimos 2 anos, de, pô, tem o dia de hoje, então eu não vou ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Então talvez se esse médico tivesse me dito assim, tu tem 6 meses de vida, talvez eu ia ter pirado o cabeção, não sei qual seria a reação, mas ótimo que ele não me falou. Mas pra mim teve a leveza assim, de um dia de cada vez, porque eu realmente não tinha certeza de nada. Aí sempre vinha esses, que eu digo que a gente tem muito fantasma que assombra a gente, né? Esse, e se? Aí falava pra mim, meu Ju, e se alguma célula do câncer se soltar e se prender em outro lugar? Mas isso pode nunca acontecer e tá sofrendo à toa, né? Eu não parei pra pensar em nada disso. Porque daí confia no processo. Exatamente. E a Bíblia fala isso, né? Jesus disse isso. Que cada dia já traz em si o seu mal. Tipo, você tem que viver o hoje. Você não tem que viver o amanhã hoje. Não, porque a gente se Isso que a gente atormenta. vive, né? O amanhã hoje, exatamente. Então é viver um dia de cada vez, como se ele fosse único, porque ele pode ser único. Ele é único, né? A gente não consegue repetir. que Mesmo que único. Amanhã a gente veja as mesmas pessoas. É verdade. O dia de hoje é único. Exatamente. Por isso que é um presente, né? Exato. Essa palavra é perfeita, é presente. É um presente. E eu sempre penso assim, Jô, hoje, se você pensar hoje, assim, hoje, o que te falta hoje? Agora, nesse momento, nesse exato momento, não é daqui a um segundo. Agora, nesse exato momento. Não me falta nada. Por que amanhã vai faltar? Por que daqui a pouco vai faltar? Sim. Né? É isso, é que a gente não tem muita noção do estado presente, né? A mente da gente, ou ela tá no passado, e daí a pessoa é depressiva, né? Porque vive muito de passado, ou ela tá no futuro e ansiosa, né? Mas a gente não tem essa coisa do agora, do aqui agora, né? E aquilo, e a identidade que não é revelada, né? Essa identidade que é distorcida. De que se eu sou filha amada de um Deus altíssimo, poderoso, criador do céu e da terra, de tudo que nele há, o que vai me faltar? Absolutamente nada. Porque as coisas não são do jeito que eu quero, daí deve ser outra coisa. Porque eu sou uma filha mimada, no caso, né? Eu quero agora, eu quero assim. E a gente acha que a gente não tem Deus como um pai. A gente tem Deus como um garçom, né? Senhor, agora eu quero isso aqui, provê pra mim. Não, agora eu quero isso. Oi, é triste pensar nisso, né? A gente tem Deus como um garçom, mas não como um pai. Então Eu pensando aqui que ele vai dar o que a gente precisa. Um pai, ele tem esse olhar. Exatamente. Ele não dá tudo que você quer. Não. Senão ia ter gente que ia estar então perdido. Imagina se tudo que a gente... Mas ele dá o que você precisa e muito mais, né? Porque ele te conhece. Teve uma frase, eu não sei onde é que eu ouvi, se eu vi um seriado ou o quê. Aí a pessoa diz assim, imagina se tudo que, por exemplo, eu pedir, eu vou receber, vai faltar para alguém. Porque é isso que as pessoas ficam pensando às vezes. Querem a questão financeira, querem conquistar alguém, mas a pessoa não está sendo melhor. Ela não está se melhorando para merecer talvez aquilo ali que ela tanto peça. Não, eu nem penso dessa forma, assim. Primeiro que eu acredito na abundância, porque Deus é abundante. Sim. E Ele é o Criador, né? Então, eu não acho que vai faltar, nunca vai faltar. Esse faltar é só na nossa mente, assim, né? Eu acredito mesmo que, assim, Ele nos conhece muito mais do que a gente, né? Então, assim, ele me conhece antes da fundação do mundo, antes, quando eu era a palavra de Deus fala isso lá, né? Quando eu era substância informe, no ventre da minha mãe, ele já conhecia todos os dias da minha vida e já me chamava pelo nome. Então, ele sabe o que é bom para mim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que a gente precisa é viver debaixo dessa vontade, viver a vontade dele. Sim. Senhor, alinha a minha vontade com a tua.
que seja feita a tua, não a minha. Que ela é boa, perfeita e agradável. A gente não sabe o que pede, né? Jesus, quando estava na cruz, falou, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que falam. A gente não sabe o que pede também. Não sabe o que faz. Sim. E assim, Ju, ninguém em si é bom. A gente não é bom. Não, a gente tem uma frase que diz, né? Uma pessoa não é nem boa nem má, vai depender do lobo que ela alimenta. Então, ele em nós, aí sim, é tremendo. Mas a gente, nós somos muito miseráveis, essa que é a verdade. Não, eu penso que o nosso conhecimento é muito limitado ainda. Muito. Tem coisas Como grandiosas que a gente nem... Como diz meu marido, né, que fala que é como se a gente tenta ainda entender Deus, né, e botar na nossa caixinha. A gente quer pôr Não Deus dá. na nossa caixa. É mais ou menos o iPhone tentando entender a cabeça do Steve Jobs, Sim. né? E a gente acha que sabe tudo, que tá tudo ali. Mas é limitado. Nós somos limitados. E daí essa dependência de Cristo, né? A cruz, ela é a ponte que nos liga ao Pai, sabe? É tremendo. É essa ponte. É um acesso, assim, ó. Mas sem Ele, perdidos estamos. Sim. Porque o que a gente, da força do nosso braço, assim, ó, do nosso eu, a gente pode fazer? É muito limitado. É muito, muito, muito. Porque até as coisas que a gente acredita ser a gente fazer, não é a gente. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de pensar nessas coisas. É mais ou menos assim, ó. Porque daí eu penso no Imagina que você... livre-arbítrio, que daí eu nem Mas, tenho. assim, mas Né? tem. Tem, claro que tem. Mas vai escutando, veja assim, imagina, é que eu vejo a gente como criança mesmo, sabe? Mas a gente é mimado ainda. É, exatamente, como criança. Mas imagina assim, ó, imagina o teu filho, imagina ele quando ele tinha 3 anos. Imagina ele quando ele tinha 3 anos e você foi lavar o carro e chamou ele para te ajudar. Imagina isso. Tá. Tipo, vai dar muito mais trabalho, não vai? Vai demorar muito mais. E talvez o carro não fique tão limpo quanto ficaria se você fosse limpar sozinha. Você ia limpar mais rápido, ia ficar mais limpo. Mas você chamou ele para lavar o carro com você. Por quê? Para ele ficar perto, para ter um relacionamento com ele. Não foi assim? Uhum. E no final do processo, ele sai contando para todo mundo que ele lavou o carro. Ele tem certeza que foi ele. Sim. Somos nós. Teu filho é nós e você representa o nosso pai. Gostei dessa... Vou contar isso quando eu sair daqui pra alguém. Gostei. Então, tudo que Deus quer da gente é isso. Ele não quer que você seja uma religiosa, uma... Como é que o Mário fala, meu marido? Carola. Sim. Não quer nada disso. Ele quer se relacionar contigo. Todos os dias Adão se relacionava com Deus no jardim, né? E aí quando eles desobedeceram, né? E aí Deus falou assim, Adão, Adão, onde você estava? Porque Deus sempre esteve no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Nos esperando. E tudo que Ele quer é isso. Esse relacionamento. E Ele proporciona várias coisas para esse relacionamento acontecer. Para que a gente o conheça. Né? Quando a gente tem intimidade com o nosso pai, na tua casa, por exemplo, teu filho não tem intimidade na casa de vocês? Uhum. Ele não vai não vai no banheiro com a porta aberta, não fecha a porta com a geladeira, fecha a geladeira com o pé, não faz isso? Porque isso é intimidade. Então, tudo que Deus Pai quer é essa intimidade. Que você o conheça. É sobre isso. E assim Ele nos proporcionou através de Cristo. Se revelou através de Cristo. Tremendo, né? Eu sou apaixonada por esse assunto, nós vamos ficar aqui até amanhã falando.
Ai, mas é tremendo. Mas é isso. Então a gente sai, o teu filho vai sair pra todo mundo falando, ó, eu lavei o carro. Ele tem certeza que foi ele. Não é que ele vai mentir. Ele não tá mentindo. Ele só tá enganado. É uma consciência, como se fosse uma consciência limitada, né? Não sei. Exato. Mas ele tem convicção de que foi ele que lavou o carro. Na cabecinha dele, ele lavou o carro. Sim. Mamãe me chamou pra lavar o carro tá limpo. Eu fiquei lá, ó. No mesmo lugar, na mesma porta. Na mesma porta. Esfregando, né? Deixei com sabão também, porque eu não sei se tem que tirar o sabão ou não. Mas Sim. eu lavei o carro. Então a gente é assim. A gente acha, a gente acredita que se a gente fizer, tá feito. Que se não fizer, não tá, né? Mas a gente não percebe essa total dependência do nosso pai, sabe? Quando eu vejo, assim, os bebês, igual eu tenho umas amigas que têm uns bebezinhos, né? Eu vejo, assim, a dependência daquele bebê com aquela mãe. Eu vejo muito isso, assim, a gente com o nosso pai, sabe? Com o nosso Criador. Eu vejo muito a mesma dependência, assim. Em todas as áreas. Sim. Em todas, né? E eu não estou dizendo com isso que nós não temos que fazer aquilo que nos... Óbvio, falo que Deus é Deus do impossível. E o possível Ele deixou pra gente fazer. É fato isso. Né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a gente acredita em muita mentira. Né? Que a gente... Da gente mesmo, assim. E que, na verdade, sempre foi ele, né? A mão dele, né? Igual o bebezinho, fica acreditando que o bebezinho não tem consciência que se a mãe dele não der de comer pra ele, ele não vai comer e vai morrer. Ele não tem. Sim. Sei lá, de uma forma sobrenatural, ele se alimenta e tá tudo certo. Né? Mas com a gente também é igual. É incrível, né? Uma vez gravei um podcast com uma missionária aqui e aí ela contando, né? Porque ela, imagina, ela tinha um emprego dela, ela era... E ela é bem assim, parecida contigo, assim, também determinada, positiva. Ela vai, ela faz, sabe, né? Aham. Vamos ver. Ela fala que Deus tem muito bom humor. Ela fala. Uhum. Aí ela assinava aquelas revistas, assim, de missões, ajudava. E ela falava assim... Ah, coitado desse povo, né? Pensa, né? Eles têm que largar tudo, né? E lá, não sei o quê. E hoje ela é missionária, ela é essa pessoa. Por isso que ela fala que Deus tem muito bom humor. E aí, uma vez, uma amiga perguntou pra ela, falou assim, tá, mas deve ser difícil, né? Viver assim. Porque você vive na total dependência das pessoas, né? Onde ela vai morar, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, né? E tal. Não é ela que provê, né, do trabalho. Daí ela fala assim, mas com você também é igual, você só não percebe. Gente, eu nunca me esqueci daquilo, Ju. Interessante. Eu conheci uma vez uma moça que era missionária também e fiquei chocada. Uhum. Porque eu no shopping comendo, ela veio vender também as revistas ali para arrecadar dinheiro. Daí eu pensei, cara, tão novinha, longe de casa, vivendo na casa dos outros. Porque é uma coisa que a gente não... Eu acho que até, né, toda essa questão assim, ó, cada um vai ter uma proximidade ou não de acordo com as experiências. Uhum. A gente tem que experienciar. Exato, isso aí. E essa experiência, ela é pessoal e intransferível. Sim. A gente precisa viver. Sim, porque não tem como a gente... Não tem como explicar. Usar palavras, mesmo que tente. Não tem. Não tem. E isso é para qualquer processo, assim. É para uma pessoa que ficou desempregada, porque tem gente que tem depressão ou não, ansiedade ou não. É porque é a forma com que tu encara as experiências, né, que a vida tá te trazendo. Exato. E é único. É. Cada um tem que achar o seu rumo. Não é a neurociência, me fugiu agora o nome da ciência aqui, que a PNL, a programação neurolinguística, ela fala que não importa o acontecimento em si, importa a forma como você vai trazer aquilo para você, representar, né? E a ciência mostra que a oração, né, o poder da oração, e a oração, ela causa libera várias substâncias químicas e várias neuroplasticidade, até que realmente transforma, né? Então, não é só espiritual, mas você vê o quanto que esse espiritual influencia no físico também. Com certeza.
mostrando Bom, que somos um ser único mesmo, né? Tem uma pesquisa do Masaru Emoto Ah, que ele com a água. faz com a água. Conheço. Aquilo ali eu aprendi quando eu fui fazer Identidade Energética, né? Que é um dos programas que eu acabei trilhando ali para aprender a fazer alinhamento e tudo mais. Então, eles apresentam esse vídeo. Então, assim, ó, quando tu visualiza aquilo ali, de tu saber que uma palavra é boa ou não, muda a molécula da água, é muito incrível, porque daí vê o quanto a palavra tem poder. Que tá lá na Bíblia também, que tem Sim. poder de vida e de morte. Lógico. E daí, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, ó, quando, né, um médico vem te trazer uma informação como paciente, enfim, como eu passei ali, teve partes muito boas, teve outras que eu deletei, ignorei, mas vamos imaginar que a pessoa seja mais emocional e leve tudo ao pé da letra. Às vezes a fala daquele médico mata a pessoa, porque ela vai credibilizar, porque ele é a pessoa do jaleco branco. Claro, é a autoridade Né? no assunto, né? Exato. E daí, às vezes, assim, a pessoa se mata, né? Porque se intoxicou com aquela palavra que recebeu. Exatamente. Tem uma amiga minha, ela perdeu a sogra de câncer na segunda químio. Só que ela teve uma parada cardíaca. Porque para ela era como se... Eu acho que foram um confronto de várias coisas, assim, ó. De se imaginar... Ela se imaginou em estado terminal, dependendo dos outros. E isso para ela, tipo, afetou tanto que ela teve uma parada cardíaca. E talvez ela nem ia morrer de câncer. Não morreu, né? Morreu de outra coisa. Sim. Mas, assim, foi nesse processo. Então, o quanto a gente é influenciado... E não digo nem... A gente é influenciado por pequenas coisas. Desde gostos, quando tu percebe assim, vamos dizer aqui que a gente trabalhasse juntas. Quando tu percebe que tu tá começando a tomar águas, né, sem gás, ou tá começando a tomar um cafezinho, ou um doce que tu não conhecia, que tu tá começando a comer por causa do coleguinha. Então, quantas coisas que a gente se influencia desde pequena e grande, né? E o quanto é difícil mensurar, eu acho, hoje em dia, o que realmente são gostos nossos. Porque as pessoas não se conhecem. A gente até tem uma frase que a gente usa às vezes, eu e um amigo meu lá do Crave, o efeito manada. Porque ele falou um dia pra mim, foi recente agora, né? Ju, eu gosto de conversar contigo porque tu pensa fora da manada. Porque eu acabo falando de várias coisas diferentes, só que assim, pra quem está no Matrix, não consegue entender o que a gente fala. Sem dúvida. E isso vai ser de conhecimento de comportamento, vai ser sobre esse amor, né? Sobre essa parte espiritual. Eu acho que a gente é influenciado para pensar em massa. E todo mundo que for diferente, pelo menos eu percebo assim, as pessoas que eu conheci, que eram vistas como as ovelhas negras da família, são pessoas que pensavam diferente. Então, o diferente incomoda. Porque como é que tu vai lidar com aquilo ali? Porque primeiro que eu não entendo. Segundo que confronta também, né? Sim. Então, incomoda. E eu tive esse... Mas a gente é sal da terra e luz do mundo. A gente não veio aqui para agradar as pessoas. Verdade. A gente tem que ter um comprometimento com a verdade. E pronto. A gente não pode botar a luz debaixo da mesa. Né? A luz fica em cima, assim, para brilhar. E é isso aí. É assim que a gente faz diferença, né? Mas eu acho que é uma caminhada difícil, assim, ó. Pra quem olha de fora vai achar, ai, que lindo e tal. Como é que eu acho a minha luz? Mas todo mundo tem. Só que às vezes a gente apaga, né, essa luz pra tentar se encaixar na caixinha dos outros. Então, aí que tá o perigo, né? Porque eu percebo que uma parte da minha jornada eu fiz isso porque eu queria ser aceita. Então, realmente, eu comecei a ser mais séria. Eu não usava roupa colorida, porque eu achava que, não vão me levar a sério. Por quê? Porque eu tinha um padrão do que era o aceitável socialmente. É a pessoa que usa cores neutras, a pessoa que fala pouco, a pessoa que é mais contida. Mas você vê tudo na tua cabeça, né? Sim. Mas porque daí foi vindo de falas de criação e a gente monta a caixinha e tenta entrar dentro dela, né? Exato. E eu acho que o autoconhecimento, ele liberta extremamente, assim. Então, toda a jornada de transformação que eu percebo, seja em Cristo ou não, né? Até vendo alguns podcasts, eu acho que vem dessa questão da pessoa se conhecer. Perceber, assim, a atitude tal que eu tomo me prejudica. Então, o que eu faço para mudar?
Daí, quando eu falo que a gente não tá desamparado, eu imagino o tempo todo, assim, ó, todo mundo tem um guia espiritual ali, ó, Tem, no chamado ouvido, Espírito Santo de Deus. pra te conduzir, todo mundo tem, ignorando ou não, ele existe. Então, o quanto a gente ignora, às vezes, intuições. Quem nunca teve uma intuição de alguma coisa, de fazer um bem, talvez, ou de tomar um trajeto diferente, e depois fala, meu, por que eu não fiz? Olha aí, ó, aconteceu tal coisa, mas devia ter feito. Porque eu senti que deveria, às vezes até de lugares que a gente marca de ir, e às vezes, pô, fica aquela sensação, eu não devia estar lá. Não devia ir para lá. Acho que eu vou cancelar. E as pessoas se obrigam a estar num espaço que às vezes não era para elas. Aí tu vai nesse ambiente, tu troca energias com pessoas erradas, tu se incomoda às vezes com alguém, tu tem algum confronto, porque não ouviu a intuição. Então, eu levo muito a sério isso hoje em dia, eu tento ouvir assim, só que ao mesmo tempo, conhecendo a minha personalidade hoje, eu tento perceber quando essa intuição não é uma fuga. Porque às vezes a gente fica, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Não, é porque tu não quer ver alguém. Quando é a tua voz ou quando quer... é de Deus, né? A gente consegue ter essa percepção. Com certeza. O Ju, foi maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né? Você viajou para vir aqui e a tua história é muito inspiradora, muito, muito, muito. Que as pessoas encontrem esse novo pensar, né? E que elas encontrem no nosso Pai essa força, né? E o propósito de viver isso tudo, porque não é castigo, não é nada. É algo muito maior que talvez hoje a gente não compreenda, mas... Tem uma palavra, né, que se usa muito a questão do merecimento. Tem gente às vezes que se questiona, né? Por que eu fiz para merecer isso e tal? Mas assim, ó, quantas vezes que a gente tem atitudes erradas que o que a gente considera que é um castigo de Deus, às vezes foi escolhas nossas ao longo da jornada ali, que daí tu só tá colhendo o resultado. Então, hoje, quando eu penso muito nessa questão do merecimento, porque teve quem disse para mim que eu ter ficado aqui na Terra foi merecimento. Daí eu pensei, olha, de certa forma sim, porque estou melhorando como ser humano, estou criando uma pessoinha ali, né, melhor. Daí eu fiquei pensando, talvez se ele não tivesse mãe, vai saber como é que ele ia ser criado, como é que ia ser, né, que ser humano que ia se transformar. Então, talvez eu acabei ficando por merecimento, mas pela minha jornada ou pelo meu propósito como mãe. Enfim, teve várias coisas, assim, que eu penso na questão do merecimento, penso na questão do propósito. Então, eu acho que as pessoas têm que elevar um pouco mais o pensamento, sair um pouco do Matrix, tentar pensar por si, né? Achar uma maneira de ter essa proximidade com Deus, que é difícil para mim, assim, eu vejo que eu tenho dificuldade, por exemplo, quando alguém que é cristão fala, eu te amo. Cara, eu tenho um bloqueio, assim, ó, para falar de sentimento, para ser mais aberta nesse sentido. Porque a gente tem que, acho que, desenvolver, assim, ó, achar uma forma, e o racional falando, vamos desenvolver um método, mas cada um tem que encontrar a sua forma de ter essa proximidade. Sim. De ressignificar essas experiências, enfim. E foi um prazer enorme estar aqui. Foi muito bom ter aceitado. Que né? bom, que bom. E espero que quem escute, né, tenha aproveitado, vá se inspirar de alguma maneira. Com certeza. Né? Porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa da história que possa inspirar e às vezes a gente fica constrangido de contar ou de compartilhar. E às vezes a gente é tão bom aprender com a história do outro, né? A gente não precisa passar de repente pelo processo. Você pode aprender muito sem passar pelo processo também, né? Sim. É fantástico. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Que Deus te abençoe, viu? Te cubra de bênçãos e te faça florescer nesse processo aí. Viu? Obrigada. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.